Por exemplo, quem lembra disso aqui? Brrr. Tá vendo? Celta preto, né? Xureque, por aí vai. A égua de Faraó. Ó, quem lembra da égua de Faraó? Você tem uma, não? Você tem uma ou não tem? Ah, pelo amor de Deus. É égua de Faraó. E por aí vai. Bom, eu pedi ao pessoal da mídia, aos irmãos que nos visitam, um prazer recebê-lo aqui. Se não tiver uma congregação, faço voto que fique conosco. Muito me alegra também saber que tem 9 casais, são 18 pessoas, então minha conta sempre vai ser no número par, né? Ninguém vai vir para o culto de casal sozinho, só a Aline mesmo, né? Mas quando a gente conta, né, 18, claro que vai cair no número par, não tem como cair no número ímpar, né? Não existe meio casal. Existem alguns ou outros aqui, uma exceção que vem devido à escala do marido, então veio porque quer ser ministrada, mas é muito raro isso. Mas é bom saber que vocês nos visitam aqui. Eu fico mais feliz ainda, por quê? Porque nessa montoeira de casais aqui, nós devemos ter aqui agora umas 700 pessoas ou 800 aqui, pelos números que estão ocupados aqui embaixo aqui. É tudo de rebote. Uau! Que bacana, gente, né? Sabemos que a nossa igreja, por muito tempo, desde a fundação dela, nós tínhamos aqui muitos jovens. Às vezes era um apelo para Deus. Na época, um monte de loja, ramo empresarial, falava, Deus sustentar essa obra sozinho até quando? Aí as ofertas, você sabe que jovem tem uma dificuldade, né? E a gente querendo crescer, expandir, comprar som, botar ar-condicionado. Eu falei, Senhor, manda famílias, manda os homens ricos. Aí Deus mandou você. Eu orei assim, falei, Deus, dá casal rico para essa igreja. Olha só quem chegou. Olha a cara da riqueza que está do seu lado aí. Olha só, vê se não é rico de beleza, rico de amor, né? Rico de grana, rico da glória de Deus, amém? Olha a riqueza, está estampada na barriga desse homem, né? Aleluia, glória a Deus. Amados, eu pedi com o pessoal de mídia, olha, se não se importa, eu posso mexer aqui, gastar uns tempos. Eu tenho aqui algumas cadeiras vagas aqui e estou vendo casais lá atrás. Não que seja ruim aí, mas de repente, se você tem o interesse de vir mais para frente, vou pedir que levante a mão aqui onde tem 2 cadeiras. Aí me faz essa gentileza aí, que fica melhor para a gente, por favor. Levante a mão onde tem 2 cadeiras vagas, por favor. Ó, aqui tem, ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 ali, 2 aqui, já são 6. Aonde mais? Aonde mais? Aonde mais? 6. 6 casais aqui na frente. Os 6 que vier vai ter uma noite maravilhosa depois do culto hoje em casa. Não precisa brigar não, é só chegar, viu? Os 6 que vier vai ter uma noite maravilhosa hoje, quando chegar em casa. A irmã já chegou na frente, mesmo que tu não queria. Ela falou assim, se ele não quer, eu vou. Ó, que barulho de atitude. Olha lá, irmã, ali do lado do pastor Certo. Ainda tem mais 2 casais daqui à frente. Vamos lotar aqui. 2 casais. Timai, por causa da neném. Ok. Aí atrás, tem alguém voluntário aí? Eu tenho umas 4 aqui, 4 vagas. Eu tenho mais 4 casais, são 8 pessoas. Por favor, vem para cá. Vem cá, Fernanda. Vem cá, meu filho. Vem, por favor. Estou sentindo que vocês hoje querem um relaxante broxante aí. Quer ficar atrás? De mão motivada, quem vier vai funcionar, um negócio bacana. Isso aí, irmã. Isso aí, irmã. A irmã mostrou que tá afim hoje. Depois dessa, pastor, nem pouco eu fico nervoso. Fica não, vem para cá. Vem vocês 2 lá de Seropédica. Vem, traz os outros amigos também. Aqui, ó, eu tenho mais vaga aqui, ó. Por favor, gente, vem para cá. Isso. Tá completando. Vamos lá. Tem mais 2. 3 casais ainda. Obrigado. Gente, uma salva de palmas para eles estão chegando aqui, gente. Uau. Aqui à frente, aqui, ó. Obrigado. Tem mais um. Serve aí. Aqui, ó. Aqui. E lá também na ponta lá, se quiser, ó. Tem lá, ó. Ali, irmã. Tem ali, se quiser lá, varão abençoado, ó. Lá na esquina lá. Obrigado, minha irmã. Obrigado, irmão. Viu? Aí, varão. Oi, varão. Quem levantou foi ela. Aleluia. A ordem do fator não vai alterar o propósito. Quando chegar lá, tudo vai dar certo. Amém? Amados, hoje eu pedi aí o pessoal da mídia, desde ontem para cá estou sendo zoado. Estão zoando na minha cara. Por quê? Porque eu resolvi fazer uma foto pela AIA, como eu ficaria daqui a um tempo, né? Quem está arrancando elogio falou, pô, aí vai ficar um tiozão bacana. Então, por favor, solta aí a nossa foto. Ó, gente.
Estão dizendo que a Bárbara parece até a Tirene, cara. É. Nossa. Bom, eu tô legal? Tô legal? E ela, tá legal? O mais legal foi pra mim, viu? Eu tô legal? E ela? Pô. Cadê os homens desse negócio? Eu tô legal? E ela, tá legal? Tá bom. Cara, mas ficou bacana, não ficou, gente? Mas legal, gente. Eu não sei se tem coragem de deixar de barba, não. Coça muito. Mas a intenção não é apenas a foto. A imagem por si só fala muito, né? Eu pedi que envelhecesse essa imagem, fazendo com que anos fosse colocado. Pela estimativa deles lá, da foto lá, eu acho que deu 75 anos para mim. Com 75 anos eu estou assim? Olha para esse irmão que está do teu lado. Estou muito bem. 75, irmão, como é que eu vou estar, gente? Meu Deus do céu. Aleluia. Repreende o espírito de inveja, Jesus, né? Mas bacana. Mas o interessante foi envelhecer a nossa fotografia e também colocar esse tema. Olha, esse tema eu não queria abrir aqui algo particular, mas eu ouvi minha esposa falar algo que eu falei assim, não é possível, cara. Tá de amnésia. Aí na hora o Espírito Santo... Gente, eu quero ir para casa bem hoje, por favor. Né? Aí na hora o Espírito Santo me deu esse tema. Na hora ele falou assim, casal Alzheimer. Aí eu tenho um bloco de notas, já esqueci, montar palestra sobre Alzheimer de casal. Né? Porque a gente, se você tem alguma pessoa de idade avançada, os ditos iniciais, né, que é visíveis e já está intitularizado que está com Alzheimer, geralmente chamado também da doença demência, ela vem a partir dos 60 anos de idade, né? Mas existe um Alzheimer precoce, que são os sinais. Os sinais, por exemplo, uma pessoa que vira e mexe está esquecendo o que comeu ontem, já é um sinal que lá na frente o negócio vai desandar, né? Vira e mexe, esquece a tampa das coisas. Eu não sei se eu desliguei o ferro, Jesus, a panela. Você tem uma esposa assim, não? Não vai para casa brigado, não faz isso não. Não balança nem a cabeça, só fala assim, Jesus está falando. Mas, porque na verdade, peraí gente, eu procurei artigos científicos, pessoas estudadas, que são aprimoradas no assunto. Então o que eu estou falando aqui, estou apenas sendo um porta-voz daquilo que eu ouvi. Se tem alguém errado, são eles, não sou eu não. Ok? Então estou replicando o que os estudiosos, inclusive o Drauzio Varela, né? Ele tem 3 episódios que falam muito sobre Alzheimer. E hoje eu ouvi os 3 episódios. Então eu vou ficar com a parte científica, que eu não sou médico, vim até de branco para dar uma disfarçada, né? Mas o meu assunto aqui é traduzir isso aqui no lado espiritual, na condição de pastor, com textos bíblicos aqui. Mas engraçado que olhando para essa mensagem, eu pregaria só olhando para ela. Porque você muito bem sabe, olhando para nós aqui, que nós não temos essa idade toda. Mas o Alzheimer entre casal não precisa ter idade. Está sendo precoce demais. Esses dias eu tive com 2 gabinetes. E um dos gabinetes eu perguntei assim, me dá um momento bom da vida de vocês. A menina estava com raiva, tinha 7 pombagiras nas costas dela. E quando eu falei de momento bom, quando ela lembrou do que o cara fez para ela, e de tudo como ela se conheceu, os demônios saíram das costas dela. Aleluia, tem gente aí, irmão. Saíram das costas, ela foi liberta na hora. E aí no momento ela começou a sussurrar e dizer que ele era bom, mas eles estavam até com pouco tempo de casamento, mas na verdade é um Alzheimer precoce. E o que eu tenho reparado também, a partir daquilo que eu vi, me deu o pontapé inicial da minha casa e outros casais, é que a gente tem essa síndrome e a gente precisa, para a ciência não tem cura, dá para amenizar. Existem algumas técnicas, né? Que o Alzheimer, na verdade, é uma demência que você vai esquecendo momentos. Iniciais são poucas coisas, né? Mas o estágio mais grave é que a pessoa defeca na calça e ela não sabe o que fez, e ela pode até comer pensando que como é o nome do negócio? Nutella, né? Então ela perde a sensibilidade. Existe uma linha introdutiva do Alzheimer que o parceiro, ele fica aguçado sexualmente. Vou perguntar se seu marido tem Alzheimer agora. Seu marido tem vontade própria? Seu marido tem vontade? Gente, os maridos estão broxa. As mulheres não responderam nada. Exatamente nada. O seu marido tem vontade própria, não?
Pô, depois dessa, acho que você deve ter tomado um catucadão aí lá. Seu marido tem vontade própria? Levanta a mão sem expor ele. Tem vontade própria? Sem expor. Lá em cima, balança assim, fica de pé, dá um grito, sem expor ele, sem expor. Mas aí eu vou te falar se teu marido tem Alzheimer. Vocês têm aquela parada maneira, você sabe o que é. Você começa a fazer um negocinho, né? Aí coisa aqui, coisa ali e tal, pá, maneira. Aí fica aqueles negócios bacana. E depois que acaba isso, ele torna a ser o homem grosso. É Alzheimer. A síndrome do Alzheimer é o cara que sacode a roseira, né? Bota a mulher de cabeça para baixo, joga na parede, me chama de largatixa, mas acabou. Ele fala, ó, vai pro teu canto, quero saber nada de falar contigo não. É a síndrome do Alzheimer. Homens que têm Alzheimer ou mulheres arde um desejo sexual, ao ponto da outra parte entrevistada dizer que se sente como um objeto sendo utilizada pelo cônjuge. Como não falar de uma doença dessa? Claro que todo mundo está entendendo que eu não quero falar da velhice, eu quero trazer os jeitos, os traços e aplicar para a gente. Como é que pode, depois de uma intimidade, onde você rola a língua na boca da pessoa inteira, conta todos os dentes, pega um monte de bactéria, né? Você faz aquele negócio maneiro, tem noites que você coisa de verdade, não é? Não, tem noites que é maneiro, não é? Tem noites que você fala assim, hoje você não vai dormir não. A pessoa andando outro dia para o trabalho. Como é que pode? Aí no outro dia não tem um bom dia, né? Tem uma palavra áspera, tem uma grosseria. É a síndrome do Alzheimer. Então uma pessoa de um casamento, ambos, seja ele ou ela, que tem um Alzheimer, ele tem essa vontade, porque se a pessoa tem um desejo por você, uma vontade por você, que você imagina, a pessoa me ama, tem sentimento, né? Pô, o coração está aí, essas coisas todas. Mas depois que termina isso, o sangue esfriou, ela te trata de forma áspera, ignorante, tudo. É detectado de forma científica que essa pessoa está com Alzheimer de estágio inicial, indo para a média. Tem 3 estágios. Até que seja o gravíssimo, onde esquece mais de nada, onde faz as defecações na calça, passa na parede, onde esquece o fogo ligado e tudo mais. São coisas assim que a pessoa volta a ser criança novamente. E eu tenho visto que isso aí, irmãos, não tem sido aqui para casais em Alzheimer. Esse dia, em idade, desculpa, esse dia teve um casal recém-casado. Irmão, sabe o que é casar? 2 meses, 3 meses, menos de um ano, vou falar recém-casado. Um ano você está em lua de mel, tá ou não está, pessoal? Biblicamente, as luas de mel da Bíblia eram 6 meses. Imagina 6 meses, acordou pimba, dormiu pimba, café pimba, tudo, irmão, já pensou? O cara era isento de todo tipo de trabalho, ele era obrigado a ficar 6 meses ali. Ai, Jesus. A gente tem 5 dias, tem que voltar a trabalhar, meu irmão. Eu acho que está muito cruel para a gente hoje. E aí, eu vi um casal recém-casado agora, cara, recentemente, que veio trazer problemas, cara. Eu falei assim mesmo no gabinete, cá para nós aqui, está na internet, não? Depois fica aí, tá? Quem está assistindo é casado. Falei, cara, vai transar, pô, vocês estão trazendo problema muito cedo. Vai namorar, fazer alguma coisa. Eu acho que eu estou dizendo que tudo é respeito, mas a parte íntima traz intimidade para as outras partes, sim ou não? Tá? Porque eu acho o ato conjugal assim, entre um e outro, que você se abre para o teu parceiro, cria uma confiança, porque ninguém tira a roupa para quem não tem intimidade. Acho que é uma boa intimidade quando você tira a roupa para alguém, quando você se mostra para alguém, você está falando, esse sou eu que ninguém conhece, vou mostrar para você. Então eu acho que é um parceiro, uma coisa de confidente. Alguém aqui, por favor, compactua dessa ideia? Então, por que você não tira a roupa quando chegar em casa hoje? Que tem gente que faz com roupa. A gente é pastor, a gente sabe de tudo. Eu não estou jogando conversa. Faz sim. Enrola um negócio aqui, faz um furo aqui. Irmã, a minha intenção não é fazer que você possa pensar nada agora no momento. Eu estou chegando no seu ouvido direito e no seu esquerdo, para nada ir ser alvoroçada, beleza? Que a irmã acabou de noivar agora, ouvindo um negócio desse quente, ela fala assim, tem como pular a página? Não tem como não. Então, essa intenção de eu trazer Alzheimer hoje é justamente sobre isso aí. Alguns sinais iniciais que eu separei para vocês, se vocês quiserem tomar nota, acho que vai ser bem legal.
Até pode ser um devocional de casal de todos vocês. Então, o Alzheimer é demência ou perca de memória. Repete comigo: Alzheimer, demência ou perca de memória. É uma doença também neurodegenerativa, que também pode ocorrer com pessoas mais jovens. Achei interessante isso. É raro, mas acontece. Por exemplo, casal tem uma semana que casou, pode dar briga? Eu conheço um monte. Quem aqui, meu irmão, quem aqui brigou nas primeiras semanas de casado? Levanta a mão. Quem foi embora na primeira semana de casado, nos primeiros meses? Levanta a mão. Quem falou, não quero mais nada na primeira semana? É só eu e tu, parceiro. Nós dois mesmo. Mas o bom é que a gente foi verdadeiro, estamos aqui até agora, né? Eu já falei para vocês que eu saí recém-casado, arrumei a mala, dei um rolé, falei, vou para casa da tia. Depois eu lembrei que a tia não era crente, falei, vou passar vergonha lá, porque eu falei que eu era crente. Aí fiquei rodando a Brasil, eu fui parar lá em Campo Grande, naquele McDonald's lá que tinha na Arthur Rios lá. Aí fiquei lá, aí é igual um sequestrador. Sequestrador você tem que deixar o tempo passar, né? Porque aí vai dar fome, sono e cansaço. Aí eu mesmo me sequestrei. Aí me deu fome, cansaço e sono. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou me render, vou me entregar para casa. Aí quando cheguei, eu falei assim, eu me rendo. Voltei para casa, uma noite só. A Bíblia ela é real. Pergunta por quê? A Bíblia diz que o choro dura uma noite. Foi o meu, mas a alegria dura pela manhã. Eu cheguei em casa, aleluia, feliz da vida. Outra coisa que eu quero colocar para vocês é que o Alzheimer, ele também afeta a memória. Repete aí, por favor, Alzheimer afeta a memória, comportamentos e pensamentos. Pessoal, eu não quero dizer para vocês que eu estou tratando aqui que é um gabinete medicinal, tal, que vocês estão diante do médico. Eu estou colocando essas questões aqui, por exemplo, a memória, comportamentos, pensamentos, tudo para casais. É a minha função hoje, ok? Não é dizer para vocês que você está doente, você vai sair daqui com síndrome de Alzheimer, pelo amor de Deus, né? Mas eu estou querendo detectar aquilo que já se perdeu no seu casamento, ou aquilo que está se perdendo. Qual o estágio do Alzheimer que nós nos encontramos hoje na parte de casamento, né? Qual tem sido os nossos esquecimentos? Pastor César já deixou uma aqui para vocês. Aquele homem que não dá mais flor, aquele homem que não é romântico, né? E sirva para todos nós aí. Vamos lá, início do Alzheimer. Informações do dia a dia. A pessoa esquece tudo. Quem aqui, ele ou ela, por favor, com a mãozinha levantada, sem esperar nada do seu cônjuge, tem esquecido tarefas comuns do dia a dia? Levanta a mão. Do casal, do casamento, o beijo do dia, né? O beijo do dia, beijo de manhã, acordou a primeira pessoa que está do seu lado. A Bíblia diz, se você diz que ama a Deus, que não vê, e o seu irmão que dorme do seu lado, e você não dá um beijo nele, como você vai dizer que ama a Deus de verdade? Olha eu com meus versículos, Feijão capítulo 1, verso 1. Mas literalmente, a Bíblia diz assim, como que eu posso garantir que eu amo a Deus, que não vejo, se tem alguém do meu lado, dormindo comigo, né? O inimigo dorme do lado. Não é inimigo, né? Tem alguém do meu lado dormindo e eu não vejo essa pessoa. Eu particularmente confesso aqui, eu amo ser acordado com um café, as minhas preliminares, né? E a minha esposa sabe disso, né? Então um jeito de acordar, cafezinho, e aí a gente vai ligando os neurônios, aí você vira a chave na ignição, e aí depois, você entendeu? Estou na internet, gente. Não é? Eu tenho que falar em parábolas, né? Mas eu sempre fui acordado assim. Não vou dizer que ela me acostumou mal, porque eu não vejo mal nisso, né? Mas a minha esposa sempre me acordou com café na cama. Sempre. Mas está com Alzheimer. Mas ela está com Alzheimer hoje. Hoje não. Hoje ela foi curada. Hoje ela foi curada. Eu acho que ela falou assim. Tem culto de casal hoje, ele vai querer me... Pá, eu vou lá. Hoje eu acordei. A gente está na igreja em jejum, né? De legumes e frutos. Meu irmão, o cafezinho de manhã tem que ter, senão dá ruim. À tarde também e à noite também. Aí ela me deu um cafezinho e um aipim, né? Ó, que legal. Aleluia, um cafezinho com aipim, mas deu Alzheimer na segunda parte. Porque não era assim, entendeu? Não era assim. Enquanto eu estava me deliciando no café, ela se deliciava no aipim, irmãos. Então, alguns inícios de aquecimento, de esquecimento,
É... Alguns inícios, gente, não era para rir, o negócio desse é sério. Alguns esquecimentos ou confusão mental, como informações do dia a dia, ela sempre, é bom eu cobrar dela, ela sempre, né? A nossa rotina nossa vida é desgastante, irmão, é muita gente. Nosso telefone, as pessoas mandam mensagem dizendo que é urgente, aí fala que é de morrer, quando você chega lá, meu Deus, é para isso. Se a gente deixasse, não tivesse uma qualificação, acho que teria uma fila igual do INSS na porta da minha casa, para atender de pessoas. Isso desgasta a gente que é casal. A gente não consegue. Às vezes a gente está até saindo os dois, ou passeando alguma coisa, alguém nem respeita a sua foto e fala, ai pastor, eu quero conversar contigo. Eu, de sã consciência, uma pessoa comum, eu não peço conselho vendo meus pastores viajando. Eu não vou atrapalhar a lua de mel de ninguém. E tira, irmão. Porque se mandar mensagem para ela, vai me tirar o tempo em que eu preciso curar o Alzheimer. Entendeu? Não, estou falando sério para vocês. Eu acho que um mínimo de pessoa que tem um senso, ela não faria isso. Mas existem, irmão, pessoas com Alzheimer que não lembram disso. Então, o dia a dia, ele requer aquilo que nós iniciamos, aquilo que nós nos relacionamos de início. Por exemplo, quem beijava muito no início, irmãos? Levanta a mão, quem beijava muito no início? A minha digníssima que está aqui, ela... Meu irmão, minha esposa, a gente não tinha processo de corte. É a gente, Bárbara, hoje, né? A gente não tinha processo de corte. Quando a gente iniciou, cara... Mas era tanto beijo. Qualquer festa que a gente estava, eu ficava até constrangido, porque às vezes eu queria dar um beijinho, aí ela, não, assim não. Aí ela vai. Mas era cada beijo, irmão, cada beijo. Eu vivo cobrando ela. Hoje ela, de vez em quando o Alzheimer volta, mas é cura, né? Eu vivo cobrando ela assim, porque no início do casamento sempre tinha uma bala, um negócio bacana. Meu irmão, não é maneiro beijar com um negócio. É ou não é? Sempre tinha alguma coisa ou outra. Não que é questão que o lado comum ou das coisas comuns não serve. Mas eu estou dizendo sobre aquilo que a gente incrementava, sabe? Aquilo que a gente quebrava a rotina. Aquilo que a gente fazia para ficar mais gostoso, entendeu? Se eu der o microfone para ela, é porque a vez é minha, entendeu? Ela, claro que ela vai falar uma porção de coisa também que eu fazia. Então já que estou na vez aqui... Amém, pessoal? Olha o poder que o microfone dá, né? Se eu sentar ali, vou tomar na cabeça direto. Mas literalmente é isso. Quebrar o dia a dia, fazer de forma diferente. Então, o Alzheimer, ele faz com que o dia a dia teu que era comum, por exemplo, de verdade mesmo, irmãos, a gente namoramos uns 3 meses, até que a gente parou e fizemos um processo de corte, por vontade própria nossa, sem ensinamento, sem nada, até que a gente casasse, né? A gente... Nesse processo de beijo, irmão, era beijo, era... você fala de valor aqui, por exemplo, quando a gente namorava, não tinha dia certo da semana. Era pizzaria, era um restaurante, era um presente. Eu me lembro que o primeiro presente que eu dei para ela foi um coração grandão, gigante, de pelúcia, com uma Bíblia de estudo. Bíblia de estudo é caríssima, sempre foi a vida inteira. Dei para ela. Mas agora, depois de casado, qual o marido que investe alguma coisa de uma forma litúrgica para alimentar sua esposa? Não, a gente deixa que ela faça. Então, no início nosso, a gente sempre foi melhor do que estamos hoje. A gente vai se conformando com as coisas. No início da instalação do Alzheimer, do casal, você esquece datas importantes. Quem já esqueceu data de aniversário que conheceu, de casamento, de noiva, alguma coisa assim? Levanta a mão, confessa teu pecado. Aí, você foi perdoado? Foi perdoado? Mas ela não ficou irritada? Não ficou irritada? Está vendo como o Alzheimer... Aqui, pessoal, está vendo como que é real o Alzheimer? Agora, quem esqueceu já de data de aniversário, de casamento, de alguma coisa assim, levanta. Confessa para mim, você tem ou não tem Alzheimer? Tem. Não é esquecimento? A memória deixa de funcionar. Como é que você pode esquecer o dia que você conheceu o amor da sua vida? Gente, como é que pode se esquecer o dia? Porque na cabeça da mulher, eu não sei quando ela esquece. Quando ela esquece, atenção, irmãos, a não ser quando a mulher esquece. Eu acho que quando a mulher esquece, os homens não ficam tão irritados quanto elas do outro lado. Eu já provei isso. Quando o homem que esquece, meu irmão do céu, é legiões e legiões, meu irmão. Tem que aturar, e não adianta, porque não tem... Ela até vai sair, etc e tal, mas vai sair bicuda contigo, vai fazer graça, né? Vai relacionar contigo sexualmente de perna fechada também. Vai dar o jeito aí, vai...
Está irritada. Está irritada. Não esqueça. Aqui, qual mulher gosta de ter a data de casamento esquecida? Levanta a mão. Quem gosta de ser lembrado? Eu vou falar pela minha. Ela quer a semana inteira. Tem alguém igual a Bárbara? A semana inteira você tem que lembrar. Está chegando, está chegando. E expectativa para saber qual a viagem que você vai comprar. Aí você vai lá, você arruma que a gente vai dar um rolê ali? Ali? Não entendi. É aonde? Ali. O que ela imaginava, né? Um passaporte, né? Alguma coisa assim. Uma viagem com lua de mel em tal lugar, com buffet completo, Maldivas, por aí assim, sei lá o que, mais o outro. Aí você chega lá e oferece um convite de um clube da esquina ali que paga diária, day use. De repente para ela é muita coisa, mas eu estou tentando botar o potencial do que elas pensam que a gente vai fazer e como a gente frustra o nosso cônjuge, seja ele ou seja ela, com poucas coisas, né? Pessoal, nem estou utilizando a Bíblia ainda, hein? Olha só, datas importantes, perda de itens. Quem aqui, seja ele, os homens, por favor, tem costume de perder itens em casa? Perde o quê? Só não perde a cabeça que está em cima do pescoço. Os homens, quem perde alguma coisa? Mulheres, quem perde alguma coisa? Outro dia, o vô está aí, não? O vô da tia Sônia está aí, não? Veja bem, outro dia está o vô com alguém no telefone. Olha só. Oi, não, tá, tudo bem, vou pagar. Quanto que é? Tá, manda o Pix para mim. Pera aí, já te mandei o Pix. Tá, pera aí, vou pegar. Pessoal, você viu meu telefone aí, rapidinho? Meu telefone estava aqui agora. Espera aí, tu achar o telefone aqui para fazer o Pix para você. Vô, você está falando no telefone? Quantos de nós, irmãos, temos o Alzheimer assim, de coisas simples? Claro que a gente vai traduzir aqui percas. Eu estou colocando para vocês entender do dia a dia. Por exemplo, não sei onde eu coloquei a chave do carro. Poxa, não sei onde está esse documento. São coisas normais. Pessoal, você usa o carro todo dia. Documento é importante para todo mundo. Então, se você tem esses sintomas, parece que não, mas cientificamente é. Se você tem esses sintomas de perder aquilo que você usa no dia a dia, certamente você vai esquecer de algumas coisas com o seu cônjuge. Esses sintomas diários faz a gente ficar mais perceptível a valores internos dentro de casa, entre o casal. Tem alguém comigo aí, não? Como diz o jovem, devia estar com Jesus. Então, a pessoa, resumo de tudo, ela tem dificuldades de realizar tarefas simples do dia a dia. Isso tudo é nossa introdução sobre o Alzheimer. Alguém se identificou com alguma coisa, por favor? Alguém se identificou? Não, mão lá em cima. Se identificou, mão lá em cima. Ai, Jesus, vamos curar hoje? Vamos ou não vamos? Bom, quero começar com uma história muito ruim. Depois a gente melhora um pouquinho. Tem que dar ruim para dar bom. Jó, capítulo 2, verso 1. Certo dia os anjos vieram outra vez na presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. Verso 2, Jó 2:2. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, vamos, filho. Satanás respondeu, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Verso 3, então o Senhor perguntou, você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, correto, teme a Deus, mantém-se afastado do mal, e não perdeu a sua integridade, apesar de você ter instigado e prejudicá-lo sem motivos. Satanás já tinha tido algumas investidas na vida de Jó. Satanás respondeu, pele por pele, a segunda parte foi pesada. Um homem dará tudo que tem de valor para salvar a sua própria vida. Disse Deus, estenda sua mão na saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará a tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, poupe pelo menos a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou uma ferida terrível em Jó, na sola dos seus pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meias cinzas, raspava-se a pele com caco de cerâmica. Sua esposa, no verso 9, disse, ainda tenta manter íntegro, ou manter essa integridade, amaldiçoa esse Deus e morra. Jó respondeu, você fala com uma insensata mulher.
Aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém, amém e amém. Estamos no segundo estágio da provação, que Satanás, Lúcifer, vai 2 vezes ao céu, infiltrado pelos anjos, e Deus faz menção. Foi Deus que apresentou a Jó. Viu o meu servo Jó na terra, homem íntegro, fiel, em todas as versões, nos 2 capítulos. Desvia do mal, ok? E me obedece. Também tu cercaste eles de bem. No primeiro episódio, Satanás começa a tocar nos seus bois, no seu gado, na sua casa e também nos seus filhos. No segundo estágio, na segunda visitação, ele vai lá agora e é mais grosseiro com Deus. Pele por pele. Se tocar na pele do homem, isso é doença. Se causar uma doença nele, ele vai te blasfemar e te negar. Deus disse assim: então toque, só não mexa na sua alma. Você vê dentro desse texto aqui, dá para entender que qualquer tragédia, por menor ou maior que ela seja, tudo vem da permissão de Deus. Qualquer um poder que o inimigo tente atuar em nossa direção, em nossas vidas, se você tem detectado, se há alguma defasagem ou alguma investida do inimigo na minha e na sua casa, acredite, Deus está ciente dessas coisas. Tem alguém comigo aí, não? Só que, ao perder isso tudo, o texto termina dizendo para mim, no verso de número 8, e sentando no meio da cinza, raspava-se com pele de cerâmica, ok? Então o pior estágio da vida de Jó. Aí o texto mostra para a gente que no verso 9, a sua esposa, olhando para esse homem, olhando para ele, disse para ele: você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morra. O que nós olhamos aqui entre essas linhas, cujo nós trabalhamos aqui na introdução, dizendo o que é ser um casal com Alzheimer. Por exemplo, Jó foi íntegro a vida inteira, Jó foi correto a vida inteira, Jó foi marido de uma mulher só a vida inteira, Jó se dedicava a Deus a vida inteira, a sua casa a vida inteira, a vida dos seus filhos a vida inteira. O texto faz questão de enaltecer como ele cuidava da casa. Os filhos faziam festas e Jó sacrificava, pensando, nem tinha convicção nem a certeza, pensando que talvez os filhos dele pudessem ter pecado contra o Senhor. Então ele fazia uma sessão de holocausto, de oferta, perante a cada um dos seus filhos. Que homem perfeito que a Bíblia destaca para a gente. E não fica só na voz do narrador. O narrador está narrando aquilo que Deus está falando. Há um diálogo entre Satanás e Deus a respeito de um homem íntegro na terra. Só que no pior momento da vida desse cara, a mulher tenta enterrar ele vivo. Eu não quero mal dizer às mulheres, eu estou dizendo que o Alzheimer pode ser dela, ou o Alzheimer também pode ser dele. Parece agora que dá uma demência na mente dessa mulher. Parece que Jó, sendo leal e fiel a vida inteira, não valeu de nada. Porque o que é um casamento na verdade? O casamento é no dia que as contas estão pagas. O casamento é na hora que você descobre que está grávida. O casamento não é na hora também que você perde um bebê. O casamento também não é na hora que um filho não vai das coisas do jeito que você planejou. O casamento também não é somente quando Deus abençoa a sua vida, não é quando também as portas se fecham. O que a gente precisa trabalhar no Alzheimer? O Alzheimer da esposa de Jó. No momento em que esse homem está se coçando, o consolo dele é o caco de telha, de cerâmica. No momento em que ele espera menos uma palavra de uma mulher sentada do lado, pelo menos dividir a dor. Esse dia eu vi um vídeo muito interessante, eu fiz a descrição, não ouvi o áudio, mas só pelo vídeo eu já fiz aquela imagem assim, sabe? Eu vi um vídeo num casal no Instagram, em que o marido parece que está num dia bem abatido da vida dele, não sei se é uma depressão, ou alguma notícia que não foi muito boa, Aladim, e ele senta com uma caneca de café, e ele senta num canto da sala dele, na parede assim, ele baixa a cabeça e toma aquele café. E parece que ele fica assim, ó, e parece que o vídeo é real, filmou de uma câmera, da sala do casal, então não foi nada ensaiado, né? Tem muita verdade no vídeo, ok? E aí você sente, e aí ele senta assim, desesperado. Sabe o que a esposa faz? A esposa vai, abre as pernas dele, senta entre as pernas deles assim, descosta para ele assim, ó, e abraça ele descosta, e divide um café com ele, tenta alegrar o momento de nostalgia do seu marido. Esse momento em que a mulher de Jó está fazendo aqui não ajuda em nada. É um momento em que você diz e volta tudo a perder. Eu imagino, por exemplo, a idade de Jó viveu muitos anos de vida, mas eles tiveram centenas ou dezenas de anos casados, e um momento da vida que ele precisa da sua parceira, ela resolve dizer assim: estou com Alzheimer, não dá para curar ninguém.
Lembra que eu falei que o parceiro com Alzheimer, seja ele ou seja ela, se torna uma pessoa agressiva, antipática, uma pessoa descabível, sem leitura do que está acontecendo no momento? É o que pode acontecer comigo, com você, comigo e com ela, com cada um de nós. No momento que a gente mais precisa, está alguém lhe dando patada. No momento que a gente mais precisa, tem alguém que não conhece ou não faz menção da história, porque o Jó, junto com a sua esposa, tem uma história, irmão. Irmão, ninguém que tem 10 filhos é infeliz no relacionamento, irmãos. Olha como é que o texto diz num capítulo, por favor. Capítulo de número 1, verso 1, como inicia a história. Presta atenção. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro, correto. Essa mulher é feliz ou não é? Quem é mulher que ama ter um marido íntegro e correto? Levanta a mão, por favor, irmãs. Você não ficaria feliz? Meu marido é íntegro, é correto, tanto no lado espiritual quanto nas coisas naturais também. Então há um elogio. Ele era um homem íntegro, correto, temia Deus, se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Não é possível que não tinha amor entre esse casal. Irmão, o Jó namorou, pimba, gol, né? Toda hora gol, toda hora gol. Tinha ou não tinha um amor afetivo entre esse casal aqui? Tinha, irmãos? Tinha ou não tinha? Tinha uma concordância. 10 filhos, irmãos, e criar 10 filhos, irmãos. Quem tem 1, quem tem 2 já está descabelando aí. Jó tinha 10. Um time de futebol, né? O time da cidade, chama a família de Jó. Ali disputava entre famílias, né? O Jó já tinha a seleção dele, já montada já. 10 filhos esse cara tinha. Então, tem memória nessa família. E o texto diz assim ainda, sobre riqueza. Jó era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumenta. Também tinha muitos servos. Na verdade, ele era simplesmente o homem mais rico de toda aquela região. Quando você pega esse texto, como era o início, eu comecei a ler no versículo 2, no capítulo 2, para entender o que ela disse. Então, peraí, se eu estou trabalhando o Alzheimer aqui, o Alzheimer é uma doença de casal que se instala ao decorrer do tempo, após um tempo de casamento. Se eu leio o capítulo 1 e vejo que o Jó é isso tudo, no capítulo 12 eu vou dizer assim: apesar de ela não entender no momento, ela não tem argumento para falar isso para esse homem. Não tem argumento. Quantos de nós, irmãos, falamos coisas para os nossos cônjuges por causa do momento? Você não olha a história. Lembra da sua maternidade? Como vocês ficaram felizes? Da notícia de quando ela ficou grávida? Você disse assim: você pai, vocês choraram. Lembra do início da vida de vocês, que vocês já passaram? Vocês têm história. Mas no momento de crise, no momento de oscilação, o que a gente faz? Amaldiçoa esse Deus e morre. Irmãos, quem tem coragem de espraguejar, dizer amaldiçoa esse Deus, não vai pedir um divórcio? Não vai dizer vou para a casa da minha mãe, do meu pai? Se o cara está se afastando de Deus, o que é o cônjuge dele na fila do pão? Se a mulher diz assim, ó, amaldiçoa esse Deus, abandona esse Deus, o que vai esperar de um homem sem Deus, irmão? Irmã, se o seu marido se afastar de Deus, pode ficar tranquilo que vai ter mais 3 mulheres. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não quer experimentar o que é um homem e uma mulher afastado de Deus. O princípio do casamento é Deus, a aliança, a terceira dobra é Ele. Por isso que eu digo que há um Alzheimer nessa mulher, porque Jó está pobre. Do versículo 1 diz que ele era rico, Luiz. Tinha muitos servos, muitos camelos, tinha coisas riquíssimas. Mas no capítulo 2 diz que tudo foi debalde. E a gente conhece a história, sabemos que ali na verdade foi uma provação de Deus. Então, para eu que sou casado, para você que é casado, para nós que casamos, você precisa nos detectar. Pergunta o quê? Se talvez a guerra que você está passando não é uma provação de Deus para testar você, para testar o seu casamento, para testar ele ou para testar ela. Porque olhando para essa história de Jó, a mulher dele não percebeu. Mas Jó, ainda na sua dor, ele diz uma coisa que coloca a gente para cima. O que ele diz no verso 2, por favor? O que ele diz no verso 10 do capítulo 2. Verso 10, amigo, obrigado. Jó respondeu: você fala como uma demente, uma louca. Você fala como uma mulher doente. Só uma pessoa demente é capaz de espraguejar e amaldiçoar Deus.
Ainda tem casais que passam pelo momento de crise, de luta, dificuldade, falam assim, vamos sair da igreja, como se resolvesse a vida saindo da igreja, abandonando Deus. Ainda tem casais que até hoje dizem assim, vamos divorciar, como se a vida fosse mil maravilhas, um morango, você encarando um divórcio. Irmão, se está ruim com ele ou com ela, não tente experimentar sem. Espírito de loucura vem sobre a pessoa, opressão, depressão. Não adianta ficar postando fotinho no Instagram para dizer que está bom não, que isso tudo não engana. Isso é para enganar trouxa. A realidade é que a sua alma está vazia, está querendo se mostrar uma verdade que você não vive. Olha o que Jó passa para a gente aqui. Olha o que a esposa desse cara passa para a gente. Um momento. Tem gente que assim como Jó, com 10 filhos, anos, 30 anos, 40 anos. Um momento pode definir um divórcio na vida de alguém. Momento de Alzheimer, de doença, de enfermidade. Pelo amor de Deus, segura na mão do seu cônjuge aí e fala, deixa Deus sair da nossa vida não. Você não vai se escandalizar com o que eu vou dizer não. Eu não me respondo nas minhas atitudes sem Deus na minha vida. Eu não me respondo. Eu não respondo por mim. O homem sem Deus é igual o Saul, o espírito de loucura vem sobre ele. Não tem como. Pastor, claro, eu falo isso, eu repito isso, pode gravar, pode ficar fixada. Irmão, viver sem Deus nessa vida, eu digo sem um temor de Deus, sem a verdade de Deus, é um prejuízo. Você começa a não ver que valor tem ser casado, que valor tem família. Você não consegue enxergar o valor de você valorizar a sua família, porque só Deus abre nossos olhos para isso, irmãos. Só Deus abre nossos olhos e nosso coração para que a gente possa viver essa verdade e valorizar aquilo que realmente tem sentido para a gente. Tem alguém comigo aí, não? Então o que a gente aprende? A mulher diz, amaldiçoa esse Deus. Aí Jó vem com uma contra-resposta para ela. Uma contra-resposta. Sabe aquela coisa assim, ó, quero me divorciar. Aí a outra parte, para não ficar mal, fala, eu também quero. Ah é? Tá. Não existe, dois bicudos não se beijam. Dois bicudos não se beijam. A mulher de Jó joga num carão dele, dizendo assim, amaldiçoa e morre. Jó fala assim, sai daí, espírito de loucura. Está repreendido Alzheimer. Foi o que Jó quis dizer. Se recebemos o bem de Deus, como não iremos receber o mal? Em tudo isso, Jó não pecou o Senhor. Irmãos, tem muitos casais que culpam o outro. Fala, ela não quis, aí eu deixei por decisão dela. Ela não querer uma coisa, mas você ser bobo e na onda dela é outra. Ou ele. Tem uma parte para lutar aqui. O texto mostra para a gente que tem uma parte que não está com Alzheimer. Se a outra está com Alzheimer, querendo chutar o pau da barraca, não querendo mais buscar, não querendo mais viver entre o casal, está querendo chutar o pau de tudo aí, como dizem o ditado. Irmãos, tem que ter uma parte sã nessa história. Tem que ter um Jó íntegro nessa história, que ainda teme a Deus nessa história, para dizer, Deus já me deu muitos momentos bons com você. Não é esse momento ruim que vai definir a nossa história. Talvez esteja casal aqui que está... É muito fácil enganar, meu irmão. Todo mundo vem para cá com um rostinho bonito, né? A gente vem para cá com uma camisa bacana, bota um perfume legal. Mas o casamento sofre desgaste, irmãos. Talvez nem você sabe, mas o seu cônjuge tem essa ideia na cabeça. Talvez, ele fala assim, se piorar mais um pouquinho, vou-me embora. Vai não, filho. O Senhor está te curando desse Alzheimer hoje aí. Vai não. E a outra parte não pode se ater a essa proposta. A Bíblia diz assim, o que dois ligar na terra é ligado no céu. Se for um só, não vai dar certo. Enquanto um tenta amaldiçoar Deus, o outro vai buscar a Deus. Olha o que Jó diz em lição para a gente. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus deu o seu casamento, só Ele pode tirar. E sabe qual a forma bíblica de Deus tirar o casamento? A morte. Acabou. Qual a forma bíblica de Deus tirar o teu casamento? Somente a morte o separe. Algumas decisões nossas a gente tem que ter coragem de enfrentar Deus. Como é que nós chegamos a um momento do Alzheimer, do divórcio, irmãos? São crises parecidas como essa. Dinheiro. Não, eu não sou apegado ao dinheiro, não. Se vier a crise lá em casa. Esse dia eu peguei um casal que dinheiro mexeu com eles. 2 jovens, cheios de hormônio, nos cílios hormônio, na ponta da orelha tinha hormônio, na ponta da unha tinha hormônio.
Você acha que eles tinham sexo todos os dias? Para mim tinha. Pelo menos na semana aí, 70% dela tinha sexo. Adiantou? Não. Porque, irmão, vou te falar uma verdade, nem só de sexo, ele ajuda pra caramba. Tem alguém aí que gosta, não? Nossa, que motivação xoxa. Tem gente que fez assim, ó. Ajuda. Mas, irmão, sexo sem a panela tá cheia? Não dá, até porque dá fome. Sexo, se os boletos estiverem em cima da mesa, vai dar um broxante. Então, a vida de um homem tem que ser uma vida totalmente qualificada. E por que o Senhor nos trouxe nessa noite aqui? Porque se tiver algum momento que veio agora rudimentando vocês por esses dias, se vocês estão passando por alguma coisa que está trazendo um turbilhão de problemas para sua cabeça, não seja mulher de Jó. Isso é uma fase, isso é um teste. O mesmo Deus há de recuperar tudo em vossas vidas. Não deixe esse momento de Alzheimer, de esquecimento, esse momento no qual é difícil para a gente ser a verdade em nossas vidas. Jó, no capítulo 38, ele diz: eu sei quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso. O meu Redentor vive, e certamente se levantará em meu favor. Dá uma salva de palmas para Ele aí, amados. Veja bem, Mateus capítulo 7, verso 25. A gente sabe muito bem aquele texto parafraseado, criado uma parábola para se falar sobre uma ideia. E é o texto de Mateus capítulo 7, o verso 25, ele diz sobre a casa da areia e a casa da rocha. Repete comigo: areia e rocha. Mesmo não conhecendo, se você não conhece nada de obra, alguém aqui construiria algum patrimônio em cima da areia? Quem aqui sabe que coisas concretas, reais, de valor se constrói debaixo de um solo confiável? Levante sua mão. Ok. Aí o texto diz assim: mesmo construindo sobre tudo isso aí, quando vem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem aquela casa, não cairá, pois ela foi construída na rocha. O que a gente tem dessa ideia? Que nos dias mais difíceis da nossa vida, o texto fala de chuva. Pelo menos na chuva aqui está tranquilo. Pelo menos na chuva, no dia 15 você vai saber se a conta vai fechar ou não vai. Você sabe como é que vai ficar um mês no vermelho. Mas agora, inundação, não dá para saber. Você não tem como medir o peso da nuvem que está vindo. A chuva você sabe, mas a consequência não. Então o que o texto diz para a gente? Que toda casa, todo casal tem que estar preparado. Não é só olhar a chuva e não se prevenir para as tempestades e inundações. Então a chuva é aquela coisa repentina, vai vir pela natureza. Mas agora a inundação não. Minha casa tem que ter um sólido. Minha casa precisa estar na rocha. A minha fé precisa estar em Cristo. O meu casamento precisa estar circuncidado no Senhor. A minha aliança tem que ser com Ele. Porque quando vier as inundações, o vento forte, aquela casa não cairá. Porque ela foi construída sobre uma rocha firme. Notícia boa para a gente terminar a história de Jó. Tem mais uma historinha para a gente caminhar aqui. Notícia boa é que mesmo a mulher de Jó tem esse possível Alzheimer, essa síndrome do esquecimento. O Jó estava com a casa dele firmada onde? Na rocha. Aí se você olhar e anotar aí, você vai ver que no capítulo 42, o mesmo Deus que deu prova para Jó, em que a mulher dele queria desistir, ele não desistiu. O texto diz: enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu em dobro tudo o que ele tinha antes. E não houve em toda a terra homem tão próspero, tão rico quanto a Jó, e nem um filho de alguém tão bonito igual as filhas e os filhos de Jó. Tem alguém para receber isso aí, não? O que a gente aprende? O nosso casamento, a nossa vida, ela vai passar por fases, por tempestade. E depois que nós formos aprovados, por exemplo, é necessário, Gisele, que todo casamento tenha chuva nele. Porque as crises não é para nos matar, é para nos deixar mais forte. Casamento que não tem história e não tem sucesso. Você vê as pessoas antigas, acho que já falei isso em alguns cultos, pessoas antigas, pessoal cearense, pessoal, sabe, da roça, eles têm história, porque eles compraram um terreno e fizeram a sapata junto. Eles escavaram junto. Você vê a mão da mulher, não é uma mão de unha de gel, a mão da mulher é a unha que mete a mão na terra. Hoje as mulheres estão com unha de gel, com cílio, com bumbum, com roupa nova, os maridos também. Não tem história junto, tem história deles, mas junto não tem.
Hoje, os casamentos de hoje é um casamento mais egoísta que já vi na minha vida. Mesmo sendo pastor cristão, é horrível isso. A renda do casal, cada um tem sua renda. A Bíblia chama vocês de uma carne só. Não é renda do homem, não é renda da mulher, é renda da família. E a Bíblia diz que não pode andar dois juntos sem acordo, sem concordância. Se vocês dividem a grana de vocês, o mundo espiritual está dividido também. Não tem para onde correr. A renda é da família, não é do homem egoísta. Ah, porque ela ganha mais, porque eu ganho mais. Irmão, se dobra. Ele é um contigo. Ele é um contigo. Vê quem é a parte. Eu fico a favor que seja o homem administrar a renda da casa, cabeça. Mas existem homens que são bitolados. E existem mulheres que são qualificadas. Então, me dobra aqui. Vê a parte mais qualificada para mexer em dinheiro. E junta tudo, irmãos. Porque uma vai ajudar a outra. Então um cara não tem como. Casais que divide, não, peraí. Esse aqui é teu dinheiro, esse aqui... Não, peraí. Eu estou trabalhando para quando nós nos aposentarmos, nós usufruirmos da nossa aposentadoria. Pelo amor de Deus, irmão. É tão lindo quando você está namorando, o que é teu é dela, é ou não é? O que é dela não é teu? Sim, é ou não é? De quem é esse negócio que está aí? É dele. Porque quando você está afim, você dá para quem? Que português, né? Eu falei que com os casais eu consigo abrir as aspas aqui. É ou não é? Vai ficar vermelhinho agora? Não precisa não. Treme na base não. É real, irmãos. E isso também divide casal. Dinheiro, interesse. Nós estamos aqui, irmão, para curar o Alzheimer da nossa cabeça. Bota a mão sobre a cabeça da tua esposa e o marido na dela também, um outro aí, por favor. Fala, Jesus, cura esse Alzheimer. Fala, tudo que é dele, as mulheres, é meu. Agora os homens digam, tudo que é dela. Fala mesmo, tudo que é dela. Tudinho também é meu. Ah, glória a Deus. Aleluia. Tem um assunto que eu já falei, quero repetir ele aqui, estou com tempo para isso, pelo menos mais 20 minutos aí, ó. Doença de Alzheimer. Quando está em estágio avançado, sabe aquele que não percebe mais as coisas pequenas que já não faz mais? Se o cara não percebe, irmão, o que é uma coisa simples do dia a dia. Por exemplo, o cara está saindo para trabalhar, a esposa vai acordar meia hora depois dele. O que o cara tem que ficar alerta? Vou deixar o café pronto para ela. Sim ou não? Se o cara esquece de coisas simples, normais. Meu irmão, a minha esposa me pegou pelo jeito. Olha que na época, quando eu conheci a Bárbara, eu morava sozinho. E eu tinha uma prima minha que eu pagava ela mensal para ela passar minhas roupas, limpar a casa só. Eu não comia em casa. Meu fogão nunca tinha sido usado. Nunca. Cozinha bonitona assim, mas nunca tinha sido usado. Cara, você acredita que essa mulher ia lá para casa, dava banho no meu cachorro, lavava o meu carro, deixava a casa toda limpa, me ganhou, gente. Falei, gente, eu tenho uma esposa e vou economizar na empregada ainda. Até hoje ela não tem Alzheimer. Só parte do carro que... Pessoal, a gente não pode esquecer como a gente começou. Se a gente não consegue detectar que as coisas pequenas, né, não devem ser esquecidas, a gente vai... Agora, me perdoa o português aqui, mas eu preciso falar que uma pessoa com Alzheimer avançado caga nas calças. E é uma realidade. Uma pessoa, ela não sente que ela está fazendo necessidade nas calças, está muito ruim. Pastor, como você vai trazer essa palavra agora de defecar nas calças para o meu casamento? Irmãos, pessoas que não regem o princípio de Deus, elas nem imaginam o cheiro que ela está trazendo para o seu casamento, para a sua família. Uma pessoa que faz cocô na calça, você consegue conviver com o mesmo ambiente que ela? O cheiro vai tomando lugar, disseminando o lugar. E muito de nós temos sido esse Alzheimer de forma, Rodrigo, avançada, e não estamos percebendo o cheiro que a gente está trazendo para a nossa casa, para o nosso casamento. Parece uma pessoa louca. Você não sabe que fim isso vai dar, rapaz?
Não era legal Davi olhar aquela mulher e falar: pô, como homem eu olhei, mas como homem que respeita a Deus e a minha esposa, não vou voltar a olhar novamente. Não é bom parar num princípio? Tem algumas coisas, irmãos, que são um princípio, mas tem outras que vão mais a profundo. Parece até uma isca, você comeu e está te puxando. Você tem que largar isso agora, cortar esse anzol agora, irmãos. O Alzheimer avançado, a pessoa defeca, ela defeca nas calças. E isso traz problemas para a própria casa dela, para a família e para os filhos dela. Os seus filhos vão sentir o cheiro. Os seus filhos irão sentir esse odor terrível. Veja bem, uma estatística que eu quero aplicar para casal. Alzheimer, cientificamente, perante os médicos também, tem de 50% a 80% diagnosticado de ser uma causa familiar, genética. Quando eu li isso, eu falei: pronto, não tem como não dizer que essa palavra não é de Deus para mim nem para você. Se você vai conversar com o médico e fala: qual é a causa do Alzheimer? Alguns neurônios param de funcionar, eles queimam, etc e tal. Genética. A primeira coisa que o médico vai lhe perguntar é: tem alguém na família com histórico de Alzheimer? Eles vão culpar de 50%, irmãos, é mais da metade, de 50% a 80%, irmãos, de Alzheimer instaurado na pessoa é genética. Como que eu olho essa parábola ou essa palavra de forma espiritual? Quanto de vocês tem um péssimo exemplo de casamento na família por parte dos pais? Levanta a mão. E nós estamos repetindo a mesma coisa. Alzheimer, genética. Para uma pessoa, pela medicina, ter Alzheimer é herança dos pais. E para você tratar mal a sua esposa, tratar mal o seu marido, para você querer divórcio, você está sendo teus pais mais avançado no século atual. Tem Alzheimer ou não tem? Olha que verdade para nós. Chamado de quê? Herança hereditária. Teu pai pecou, você também. Teu pai era agressivo, você também é. Teu pai traía tua mãe e você odiava ele. Hoje teus filhos estão na fila para te odiar. Teu pai era beberrão, você também é. Teu pai dava calote nos outros, você também dá. Alzheimer. A doença hereditária dos seus pais está se instaurando em você. Quem está entendendo isso aqui, por favor? Olha como é que é verdade. Cientificamente, de forma medicinal, pelos médicos indoutos, estudado para o assunto, Alzheimer, para a medicina não tem cura. Mas para a gente, todas as coisas são possíveis em Deus. A gente trabalha pela lei da palavra, Fábio da Luz, que nós nascemos e quando a luz do Senhor vem, a gente quebra cadeias e maldições hereditárias. Então eu só vou repetir o que meus pais deixaram para mim de fracasso e herança, de desastre, se eu quiser, porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Alguém recebe essa palavra? Reaja aí no seu lugar. Chega de cheiro ruim. Faça assim, por favor, chega. Não basta acusar o que teus pais, teus avós fizeram. A minha família veio de catolicismo. Isso perante ao Senhor, uma rebeldia. As minhas avós, os meus avós, a minha mãe, tudo veio de catolicismo. Reza santos, velas acesas, pecados de idolatria. Eu jamais posso degustar disso aí. O meu padrasto que me criou, nem pai eu tive, ó, eu perdi pai com 1 ano de idade. O meu padrasto que me criou, morreu no Albert Schweitzer do meu lado, com o fígado, né? Fígado que digere todinho por causa da bebida, cirrose, né? É fígado? É. Ele morreu, eu vi a gosma dele amarela, assim, aquele negócio saindo assim, ó. A minha casa toda foi destruída por causa de bebida. A minha casa toda destruída por causa de bebida. Tinha que ter a caninha da roça para ter graça lá em casa. Tinha que ter algumas cervejas pairadas na geladeira. Como é que eu vou discutir com a Bíblia? Porque pode beber, não pode embriagar. Eu sei o pouco que começou na minha casa, onde deu. Eu preciso ter nojo daquilo que era um Alzheimer inicial. Era só um negocinho que meu pai falava para abrir apetite.
é um vinhozinho para abrir apetite. Deu briga, meu irmão quase matou meu pai. Minha mãe já saiu de casa várias vezes. O meu pai morreu no Albert Schweitzer com o fígado dilacerado por causa do álcool. Como eu vou querer essa maldição hereditária na minha vida? Fugir da aparência do mal. Serve para você, serve para a sua casa. O que destruiu a sua família? O que destruiu a sua casa? Você não pode andar por esse caminho, você tem que ter nojo disso. Tem que lutar contra isso com unhas e dentes. Aquilo que adoeceu a sua casa, aquilo que destruiu a união dos seus pais, dos seus avós, aquilo que foi maldição para a sua família, tem que ser teu inimigo. E você tem que partir para o outro lado, ser amigo de Deus. Tem alguém comigo aí, não? A outra parte que eu quero vos contar aqui bem rápido é sobre Alzheimer que destrói promessa. Repete comigo, Alzheimer que destrói promessa. Quem tem promessa de Deus? Bom, eu vou compartilhar algo com vocês. Deus não une pessoas. Qual o seu nome? E o seu? Você acredita que Deus uniu você com ele porque ele é bonito, moreno, etc? Quando eu olho para você, você acredita que Deus uniu você a ela porque ela é bonita e cabelo liso? Não. Deus, quando ele une duas pessoas, ele fala, vou encaixar os meus propósitos. Deus não une pessoas. Se fosse para unir pessoas, quantas irmãs tem na sua casa? Quantos irmãos tem na sua casa? Quantos amigos de infância você tem? Deus pode unir qualquer um. Mas Deus, ele encaixa o propósito. Quando Abraão pediu para Eliezer buscar Rebeca para o seu filho Isaac, o Eliezer é chamado de pessoa do Espírito Santo. O Eliezer, ele faz uma oração e diz, Deus, por favor, ser comigo nessa viagem. Me dê a pessoa cujo qual é a parceira do teu filho, do primogênito de Isaac. Quando ele chega lá, ele faz uma descritiva de como a Rebeca tem que estar. E quando ele chega lá, a Rebeca está do jeito no cujo qual ele orou ao Senhor. O que ele falou? É esse o propósito. É essa pessoa para levar para o filho de Abraão, Isaac. Então, entre as suas escolhas, acredito que antes de você casar com essa pessoa, você teve uma namorada antes dela. Teve ou não teve? Não precisa levantar sentimentos antigos. Mas você teve um namorado, homem ou mulher, antes dela. Por que você não casou com essa outra? Porque o teu propósito está aí. Porque essa é a mulher da sua vida. Esse é o homem da sua vida. Você está comigo aí, não? Estavam ali em cima rindo, a minha esposa de vestido azul, e o pastor César dizendo, eu colocando algumas coisas. Eu disse literalmente, eu tinha terminado com ela e disse que se voltava para casar. Deus falou comigo, vai lá e casa com ela. E a minha oração com ela foi assim, não que ela não merecesse, desculpa eu falar isso, não traz vanglória para mim não, mas a minha incredulidade era tamanha que eu cheguei para ela e falei assim, ó, eu não te amo. Olha como é que eu, há 20 anos atrás, fazer agora, eu falei para ela, eu não te amo, mas Deus mandou casar contigo. Não é melhor do que ser um amor falso, dizendo que ama e não ama? Eu disse para ela, irmão, desculpa, fico até constrangido em falar isso aqui. Eu não te amo, mas Deus mandou casar contigo. Então eu entendo que o amor também é uma consequência da vivência. Afinal de contas, lembra do que eu falei, como eu fui criado? Como que eu vou entender se eu não tive espelho para olhar para trás? Como eu vou entender o que é o amor se eu não tive um respeito na minha casa? Como eu vou entender o que é o amor se eu nunca vi meus pais se beijando, nunca vi de mão dada, nunca vi passeando no shopping, nunca tive uma mesa de família? Como eu vou entender o que é isso? Então eu não entendia, eu era grosseiro da minha forma. Mas o interessante é que eu ouvi Deus falar. O que você não conhece, eu te revelo. O que você não viveu, eu te dou. Alguém aí recebe isso aí? Eu não posso deixar que o Alzheimer ele me quebre as promessas de Deus. Mais uma vez, vou reforçar, você está casado com uma pessoa cujo qual deu para você, sim ou não? Eu não quero acreditar que tem uma amante aqui que está com você. Não, eu falando da sua esposa. Acredito que todos vocês são casados com essa mulher e com esse homem. Não tem ninguém aqui fingindo nada não. Se você está com uma mulher cujo qual você prestou a sua aliança para ela, você fez um voto para ela com ela, você tem uma promessa com ela. Quais são as promessas que Deus deu para vocês? Eu quero diluir uma história aqui, aí você vai entender onde nós vamos chegar. Nós não podemos deixar que o Alzheimer quebre as nossas promessas.
Gênesis capítulo 12, verso 4. 15, verso 4, desculpa, amigo. 15, verso 4. Deixa eu avançar um pouquinho. Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo para Abraão assim, ó: deixa a tua terra natal, no capítulo 12, não precisa colocar. Vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação. Tornarei você famoso e abençoarei você. Ok? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Abraão pregou e saiu com Sara, sua esposa, e também com seu sobrinho Ló. No verso número 15, agora que nós estamos no capítulo 15, no verso 4, tem essa menção aqui, ó. O Senhor lhe disse a Abraão: não, esse não será o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Nesse contexto, até que Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus e vai em destino a Canaã, aonde Deus designou para que ele pudesse ir, ele começa a dizer: Deus, se tu falou que a minha descendência será abençoada, vai fazer uma grande nação, obrigado, valeu. O meu servo Damasceno está aqui, Eliezer. Na cabeça de Abraão, Deus ia construir algo a partir de algo que já existia. E isso serve para a gente. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer algo a partir do que existe nosso. Pode ser? Pode. Mas Deus é capaz de fazer algo daquilo que você nem conhece ainda, que nem chegou aos seus olhos ainda. Na cabeça de Abraão, ele diz: o servo Eliezer vai ser o meu filho, meu sucessor. Entendi, o Senhor vai fazer a minha geração através dele. Aí Deus diz para ele assim: não será ele o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, o seu herdeiro. Aonde eu quero chegar? Eu quero dizer que aquilo que Deus falou que é fazer para você, casal, Ele vai fazer. Não se contente com Eliezer, o Damasceno que você está vivendo agora. As promessas de Deus é uma realidade na sua vida. Se você está casado com a pessoa certa, que Deus aprovou essa aliança, se prepare, porque algo extraordinário Deus irá fazer na sua história. Alguém recebe essa palavra aí, meu irmão? Não é o Eliezer, o Damasceno. Ele não será o seu herdeiro. Eu vou lhe dar o seu filho. Então presta atenção, eu estou trabalhando agora com uma promessa. Quem aqui tem promessa de Deus para cumprir na sua vida como casal? Levanta a mão. Não, se fosse você levantava lá em cima, dava um grito: glória a Deus, aleluia, fazer alguma coisa. Porque quando Deus fala da sua promessa, é para você se alegrar, irmão. Amém, pessoal? Quem não reage é quem já partiu. Quem está vivo? Quem tem promessa aí entre casal, meu irmão? Quem Deus prometeu aí uma família linda, unida, uma boa casa, uma boa folha salarial, viagens, presença de Deus, amém? Família, sucessão, legado, filhos, netos. Se a tua casa tem problema, você é um herdeiro dessas promessas. A sua casa tem promessa, na verdade. Você é um herdeiro delas. Você não deve se contentar com Eliezer, o Damasceno. O empregado não é filho. Repete comigo: empregado não é filho. Então a gente precisa lutar, para quê? Para que as promessas de Deus sejam uma realidade na nossa vida. Você vê que Abraão cai duas vezes no mesmo lugar. Uma, ele pensa que o Eliezer, o que trabalha para ele, é o filho que Deus vai dar para ele. Deus diz: não é ele. Aí, irmãos, a história vai ingressando. Passa-se tempo, passa-se dia. Agora está aqui entre 10 a 12 anos de promessa. Eu não sei quanto tempo tem a promessa, porque a promessa é o seguinte: ela tem um tempo para se cumprir. Primeiro, Deus caracteriza a gente, amadurece a gente para que tudo ocorra e nada se perca. Entre Deus chamar Abraão de Ur e agora o que nós iremos ter agora aqui, a média aqui de idade é de 12 anos, 10 anos, 11 anos. Entre 10 e 12 anos. Se passou. Não é Eliezer? Não é. O que é a mulher de Abraão? Gente, eu não estou culpando as mulheres hoje. Calhou de ser as mulheres hoje aqui. Mas não, elas são uma benção. Amém? Dá um beijinho na sua esposa, por favor. Dá um beijinho na esposa. Fala: você é uma bênção. Sara. Aleluia. Olha só, capítulo 16, verso 1. Sara, ou Sarai, ainda não tinha o nome mudado, mulher de Abraão, não havia conseguido dar luz ao filho. Tinha, porém, uma serva egípcia, chamada Agar. Todo mundo lê comigo? Sarai disse ao Abraão: o Senhor me impediu de ter filho. Vá e deita com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, serva egípcia, e entregou a Abraão como mulher. E isso aconteceu, lembra aí, 10 anos depois que Abraão havia estabelecido em Canaã.
Abraão teve relações sexuais com Agar e a engravidou. Enquanto Agar soube que estava grávida, começou a tratar sua senhora com desprezo. Demência, Alzheimer em Sara. Um Alzheimer absurdo. Pergunta para mim, por que absurdo? Porque a Sara e o Abraão, ou Abrão, Sarai, saíram de uma terra de idolatria. Em Gênesis capítulo 11, os últimos versículos, você vai ver Deus chamando eles sem história. Aonde eles moravam? Na terra de Ur dos Caldeus, uma metrópole onde se acendia todo tipo de idolatria possível. O pai de Abraão, Terá, era construtor de matéria, de artifícios, de idolatria. Deus chama Abraão, tira ele dessa imundícia e fala: vai para a terra de Canaã, que eu garanto a tua viagem. No certo momento do percurso de Abraão, ele imagina, porque quando Deus chamou, falou: dar-te-ei uma grande nação. Quando Deus fala assim, nação, o que você pensa? Filho, netos, bisnetos, tataranetos. Você imagina o quê? Uma descendência suscetível para você. Verdade ou mentira, irmãos? Abraão tem uma noia na cabeça, um princípio de Alzheimer, esqueceu as primeiras coisas. Fala assim: Eliezer é o meu filho que você vai dar? Não, esse é empregado. Filho é filho, empregado é empregado. Agora vem uma mulher com um Alzheimer já agressivo, com um Alzheimer já de uma tolice tamanha, de uma demência que não tem comparação. Quem aqui, meus irmãos, deixaria o seu marido transar com a sua empregada na sua casa? Não, levanta a mão lá em cima. Não faz sentido. Seria legal você ficar num quarto e o marido ir lá sacudir a empregada no quarto dela? Fica aí que eu vou dar um cheiro na H ali. Virou poligamia agora? Quem ficaria feliz, irmãos? Diga, eu não. Não, quem cala consente, por favor. Isso agora virou um trisal? Que porcaria é essa de parafernália? Sodoma e Gomorra agora está na sua cabeça? Marido de uma mulher só. Mas a H veio com uma ideia para Abraão, jogando um argumento. Por quê? Às vezes a gente negocia a nossa promessa por princípios. Não se quebra princípio para estabelecer um propósito. Repete comigo. Não se quebra princípio por causa de uma promessa. O que a Sarai fez? Ô negão, vem cá. Dá um cheiro lá no pescoço da H. Porque esse Deus chamou a gente, tem 10 anos aí já, nada acontece. Olha a ruga aqui já, estou velha. Você nem apetite mais tem, vamos aproveitar esse raspinha que tem aí. Joga lá nessa menina lá e vamos ver o que dá aí. Olha a ideia louca dessa mulher. Uma mulher que é chamada para ser mãe de nações, tem uma demência instantânea e entrega. Não é só a questão de uma descendência. Ela entrega o marido na mão de outra mulher. Olha para esse homem, você vê ele com outra mulher, faz assim, olhando para ele assim, ó. Faz assim, ó. Não, olha para ele aí, por favor. Dá uma olhadinha para o seu marido. Fala com ele assim, nem se atreva. Fala com ele assim, depois do H vem o I. Irmãos, preste atenção. A mulher é tão tola, tão provida de demência, que pega o marido dela, que ela ama ele, eu acredito nisso, mas pelo momento nóia da cabeça, olhando apenas para o momento que as coisas não são estabelecidas, não acontece, ela pega o marido e entrega na mão de Agar. Agar deita e agora ela quer reclamar. O final do texto diz que ele diz para ela que ela acha que ela está irritando ela e começa a culpar o homem. De onde veio a ideia da demência? Peraí, Deus chamou eles, a Sarai sabia disso, Deus visitou Abraão, a Sarai sabia disso. Por que tanto ele, com o princípio, tanto ela mais a fundo, esquece das promessas de Deus? Sabe por quê, irmãos? A gente tem que ter uma linha tênue, irmãos. Se Deus chamou, não importa o tempo nem a hora. Quando Deus fizer, vai valer todo o tempo de espera, irmão. Sabe o que é regozijar? Regozijar é você estar contente, alegre, independente do tempo. Se nada aconteceu, não porque Deus é ignorante, que Ele não tem capacidade de te abençoar. Se não aconteceu o que você foi chamado para ter e para ser, o que Deus prometeu para a tua casa, tem uma coisa que eu quero colocar aí, uma exclamação: você que não está preparado. Você que não está preparado. Como um casal, você não está ainda circuncidado para essas coisas. Amadurece para elas, para ver se Deus não entrega. O que o Caleb falou para Josué? 45 anos, eu estou pronto, pode me abençoar.
Se tem algumas promessas que não se cumpriram, não é ineficiência de Deus. Deus não é fracassado. Somos nós que não estamos preparados para isso. Aparentemente você pode enganar e dizer assim: estou pronto, mas você não vai conseguir sustentar. Quer ver uma coisa? Estava a menina ali em cima agora, eu falei assim: você tem demência? Ela: ai pastor, que loucura, não tenho não. Aí eu comecei a tocar num assunto, falei assim: já amou muito seu marido? Ela: muito. Eu falei: me fala um momento. Ela: quando a gente não tinha filho. Olha onde a mulher pegou. Quando a gente não tinha filho. Aí eu falei: e hoje? Aí ela falou assim: tá vendo? Um momento de demência, assim, a gente hoje olha para o hoje e fala: estou desgastado com ele. Mas nós não somos o que nós estamos fazendo hoje. Antes de ter filho, subia pela parede, me joga na parede, me chama de largatixa, etc e tal. Aí eu perguntei para ela assim: me dá um momento bom da sua vida. Ela falou assim: quando meus filhos nasceram, né? Hoje a gente costuma amaldiçoar aquilo que um dia foi fruto de oração. A gente fala assim: Deus me dá um filho. Aí quando os meninos vêm, começa a rabiscar, começa a queimar a sua casa toda, começa a estragar o teu sapato, você fala: que diabo é isso? Foi a tua oração. Cá para nós, olhando esse cenário, todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Olhando esse cenário, você estava preparado para ser mãe? Psicologicamente você estava preparado para ser mãe? Por quê, meu irmão? Não é possível. As crianças não pensam que vai fazer, não. Você chega em casa, está totalmente... Você arruma a casa 9 da manhã, 10h30, está tudo bagunçado. A vida de uma mãe de casa é viver na cozinha, fazendo comida. Você vai lá, termina o café da manhã, você fala: o que eu vou fazer pelo almoço? Meu Deus do céu. Você termina o almoço, fala: os guri estão com fome, o que eu vou fazer no café da tarde? Aí você já fica pensando na janta. A vida de uma mãe que ama a família é intencionada a isso, é o preparo da família. Psicologicamente, você imaginou que casar seria assim? Pois é, você quer um casamento, quer um marido. A minha esposa, psicologicamente, estava preparada? Porque toda hora que eu olho para ela, eu falo... Tem gente que imaginou outra coisa, né? Pedindo um café. Eu olho para ela e falo assim, né? Ela falou assim: Deus não falou com o marido ficar com esse sinal aqui para mim assim, ó. Assim, toda hora assim, ó. Toda hora assim, é ou não é? Toda hora assim, toda hora assim, toda hora assim, toda hora assim e toda hora assim. Psicologicamente, a gente ora por algumas coisas em que depois que elas acontecem, a gente não sustenta. Você pediu para casar, mas você esqueceu que tem um cesto de roupa. Você pediu para casar, mas esquece que tem que ter uma vida de esposa. O seu marido te via toda bonitona, porque você morava na casa dos teus pais. Quando ele chegava na casa dos seus pais: espera aí que eu vou me arrumar. Você trancava tudo, fala: não, espera do lado de fora. Agora, ele está lá dentro. Agora, eu não sei você, meu irmão, mas alguém consegue ir no banheiro fazer as suas necessidades que tem outra pessoa do seu lado? Às vezes estou eu lá, né, no Santo dos Santos, aí está ela escovando. Falei: gente, como que ela consegue? Eu não solto nada, eu fico esperando ela sair. Hoje, porque eu estou comendo legume. Ela falou: hoje tu soltou, porque está com legume, né, gente? É água para tudo quanto é lado. Meu irmão, quem imaginava que um dia eu ia estar no meu banheiro fazendo a minha necessidade muito pessoal, coisa de James Bond 007, que ninguém tinha acesso a nada, né? Agora tem uma mulher que se sente na razão de abrir a porta do meu banheiro, pegar uma escova de dente e ficar na minha. O que você acha? Tá legal? Tô cagando. Que hora para isso? Pelo amor de Deus, você está comigo aí, não? Isso me incomoda, gente. Isso me incomoda. Meu intestino não está preparado para essas coisas. Irmãos, Abraão e Sara. Abraão esquece apontando o servo. A Sara esquece apontando a escrava. Olha o nível que chega quando alguém esquece. Fiel é quem te prometeu, irmãos. Não precisa negociar nada. É só esperar o tempo da promessa. Vai se cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não dê uma de Abraão, irmãos, achando que o enteado vai ser o teu filho. Deus não vai me dar um filho, mas meu sobrinho é como se fosse meu filho. Para com essas parafernálias.
sobrinho é sobrinho, enteado é enteado, filho é filho. Eliezer não é filho. Teu filho vai se chamar Isaac. A tua promessa, Isaac significa riso. A tua promessa vai trazer riso aos seus lábios. Quem tem promessa aí, por favor, nesse lugar, reage nessa noite aí. Diga assim, por favor, terminando, diga assim: nada de Eliezer, nada de Ismael, nada de Agar. Diga: nada de Eliezer, nada de Agar, nada de Ismael. A irmã Angélica vai nada de Agar, me até sono aqui, né, Angélica? Olha o que Abraão ainda não aprendeu com Deus, ele vai fazer. Presta atenção, por favor. Capítulo 17, verso 1. Quando Abraão estava com 99 anos, quanto? Ele saiu de Ur do Caldeu 75, 99, são 24 anos aí de espera. Quando ele saiu, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, seja fiel e tenha uma vida íntegra. Além disso, mudarei o teu nome. Uau! Quando Deus muda de nome, Deus está mudando a esfera. Toda vez que Deus muda um nome para alguém, Deus está mudando a geografia, Deus está mudando o estado, está mudando alguma coisa. Por favor, recebe essa palavra. Hoje Deus vai mudar o seu nome. Além disso, mudarei o teu nome. Você já não será mais Abrão, mas sim Abraão, pois será pai de multidões. Nesse exato momento, Abraão tem o Ismael, o filho da escrava, como filho. Olha a cabeça dele. Lembra que lá atrás ele pensou que era o Eliezer? Lembra que depois a Sara pensou que era o filho da escrava, que é Ismael? Nesse exato momento, ele não está mais com os olhos em Eliezer. Agora os olhos deles é para Ismael. Aí no verso 15, Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai, de agora em diante se chamará de Sara. Eu abençoarei por meio dela, e darei a você um filho. Sim, eu abençoarei a ela e tornará mãe de muitas nações. Haverá reis e nações entre seus descendentes. Tem coisa boa para a sua geração, ó. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo e pensou: como eu, com 100 anos, poderia ser pai, e como Sara, com 90 anos, poderia ter um filho. Então Abraão disse a Deus assim, dentro de si ele riu, aquela coisa sarcástica. Será? 100 anos, Sara com 90? Tentei chegar junto ontem, ela falou que não, já tem mó tempão. Como é que pode acontecer essas coisas? Aí Deus, ele sonda o nosso coração, Gabriel, e a intenção dos nossos pensamentos. Nessa que Abraão pensou, olha o que Deus disse para ele. Então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sobre a sua bênção. Mais uma vez, Abraão colocou impossibilidade na idade, tanto dele quanto da mulher. Quantos de vocês têm promessa nessa noite aqui, mas estão com Alzheimer agora, dizendo: não vai dar, esse ano não dá, a gente fez cálculo, não vai dar. Quantos de nós, irmão, pegamos essa palavra e achamos apenas que é para filho aqui? Quantos de vocês estão de idade avançada, orçamento avançado, e vocês ficam colocando impossibilidades nas promessas de Deus nas suas vidas? Você acha que o céu fica refém dos seus cálculos? O céu fica refém das suas impossibilidades? Só o fato de o céu estar em cima quer dizer que tudo que está lá em cima é superior ao que está aqui embaixo. E se a minha vida é uma vida espelhada das coisas de cima, ou seja, o que não dá embaixo, de cima vem a bênção. Agora ele diz assim para Deus, que Ismael viva sobre a sua bênção. Ou seja, nem ele mesmo. Lembrando, Deus acabou de dizer para ele assim, ó: a tua esposa vai ficar grávida. Deus falou que quem vai ficar grávida? Diga, Sara. Ele trocou o nome dela, de Sarai para Sara. Deus apontou, e Abraão, sendo ímpio nesse momento, com Alzheimer nesse momento, ele diz assim: que Ismael viva debaixo de sua bênção. Abraão já estava contente. Eu não sei se você está contente da maneira que vocês estão vivendo, o lugar que você está vivendo, a quantidade de coisas que vocês têm, ou seja, do nível da vida de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que olhos não viram, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Eu quero profetizar sobre o seu casamento, que vocês vão viver coisas extraordinárias no Senhor.
coisa que a calculadora não consegue fazer, coisa que o seio da sua família se fala, isso não é para minha família, o meu nome não tem significância para isso tudo. Pois é, quem serve a Deus vive de glória em glória, de maravilha em maravilha. Operando Deus, irmãos, o nosso Deus, quem vai impedir? Quem vai entrar na frente dele e vai dizer que não dá? Abraão saiu de um lugar insignificante, de uma terra de idolatria. De onde você saiu? Qual era o teu CEP? Você imagina onde Deus pode levar? Qual é a sua história? O que sua família tem? Deus vai fazer o nome dele ser maior em toda a sua parentela, em nome de Jesus. Abraão agora ele aponta e diz assim, que Ismael viva. Ismael, Deus acabou de apontar que vai ser da barriga de Sara, então vai ser da barriga de Sara. Eu quero que você aponte agora, irmão, uma direção da sua vida. Qual é o seu maior sonho de vida? Por favor, levante esse sonho em mãos aí. Diga o nome dele no 3. Não fala agora não, porque vai ser perdido agora. Porque vai ser como balões sendo levados ao céu. Quando eu falar 3, você fala o teu maior sonho. Meu irmão, não quero aqui generalizar só sonhos espirituais, não. Tá legal? Eu quero dizer sonhos naturais também, porque eu estou falando para casal, ok? Então, o que é o maior sonho da sua vida como casal? O que é o maior sonho da sua vida como homem, como mulher, como família? Qual é o seu sonho? 1, 2, 3, joga para cima e grita! Dá um aplauso ao Senhor aí nessa noite, em nome de Jesus. Então Abraão diz, Ismael viva sobre a sua. Talvez eu estou falando para casados aqui, está contente com o que está vivendo hoje. A quantidade de salário que tem dos dois, a casa que mora, a quantidade de filhos, achando que Deus não pode fazer mais, o concurso não pode se abrir, achando que a loja não vai expandir, olhando a casa do outro e falando, nunca vou ter uma casa dessa. Talvez hoje você está olhando para alguma coisa impossível na sua vida, olhando gente disparada na sua frente, você acha que está ficando para trás. Esses olhos são olhos carnais de Alzheimer, olhando para Ismael. Mas eu quero agora que você leia comigo o verso 19, por favor. Você olha para Ismael, mas Deus aponta para Isaac. Mas Deus respondeu, na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará a você um filho, e ele lhe chamará Isaque, e confirmarei com ele e seus descendentes para sempre a minha aliança. No momento em que Sara ri, Abraão foi visitado mais uma vez agora, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, passou na tenda de Abraão, onde ele faz as promessas, pega pela mão de Abraão. Olha que coisa linda, Keila. Deus pega na mão de Abraão, tira ele da tenda dele e leva ele para fora da tenda. E Deus diz para ele assim, ó, quantas estrelas? Ele, é incontável. Quanta areia do mar? É incontável. Assim será a sua descendência. Esse momento de maior incredulidade e estabilidade para Sara e Abraão, os dois sendo bombardeados. 25 anos se passaram, só vive de promessa, 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 sabe? Ai, será que agora vai? Não deu errado, mais um ano tentamos, não conseguimos. Irmãos, Deus, Ele está nas nossas adversidades, no momento mais obscuro e difícil da nossa vida, Deus também habita lá. Nesse momento agora do capítulo 18, o Senhor vai até Abraão e não oculta para ele o que ele foi fazer, foi destruir Sodoma e Gomorra. Mas nesse momento agora, quem ri não é Abraão, é Sara. Sara deu uma risada dentro da tenda. E o anjo agora vai confirmar dizendo assim, ao tempo de uma vida, vocês terão o filho de vocês. E o engraçado, o que antes era especulações, agora é confirmação. Você está entendendo porque que nós estamos inaugurando esse culto 2025, o primeiro culto, já colocando data? Porque será esse ano o ano da sua promessa. Será esse ano o ano da sua promessa. Vou repetir mais uma vez. Será esse ano o ano da sua promessa. Antes você ouvia falar, esse ano os seus olhos irão ver. Esse ano o Senhor irá contemplar você. Isaías 41:20. Não vedes? O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Ele faz coisas novas, extraordinárias em nosso meio. Quem pode receber essa palavra aí, dá uma reação no seu lugar, em nome de Jesus.
Abra seus braços acima assim. Assim todos que virem você esse milagre entenderão o que significa: o Senhor fez isso, o Santo de Israel criou essas coisas. Casal abençoado, reaja aí nessa noite em nome de Jesus. Se você está do lado de uma mulher de fé, de um homem de fé, segura a mão dele, levanta igual o tamanho da Torre Eiffel aí, lá em cima assim. Levanta, aleluia. Diga assim: esse ano, Gabriel, diga: esse ano é um ano de demarcar territórios em nossa vida, ampliar nossas tendas. Será um ano de exponencial, de fé, de crescimento, como casal, como família, como bênçãos de Deus sobre nossas vidas. As promessas de Deus irão se instalar na nossa casa nesse ano de 2025. Toda a sorte de bênção já está determinada para a nossa vida nesse ano. Eu vou perguntar qual o melhor ano da sua vida, você vai dizer esse. Qual o melhor ano da sua vida? Qual o ano que Deus vai te abençoar? Qual o ano que vai ter diferença de todos os outros? Se é esse, reage aí no seu lugar, meu irmão. Celebra aí, irmão. Uau! De verde. Diga, Márcia, é esse ano para Daniele, diga. É esse ano. Esse ano. É esse ano que Deus vai dar para a gente o nosso Isaac. Amém? Pode não ter começado da forma que você queria, mas a Bíblia diz que melhora o fim das coisas. Talvez para você agora essa palavra não tem nada a ver, e isso me alegra, porque milagre não é como eu vejo. Milagre não mostra cenário. Pelo contrário, milagre é ante o sinal, o cenário. Quando Deus vai realizar um milagre na minha vida, tem que estar tudo errado, porque senão não era milagre. É ajuda dos outros, é um amigo que indicou. Milagre não tem nada a ver. Milagre é quando tudo está ruim, aí ele aparece. Milagre é quando tudo, Bruno, parece que não vai dar certo, aí ele faz dar certo. Olha o que ele diz quando Sara começa a rir também. Abraão riu, Sara riu. Na dúvida, né? Porque na verdade o Isaac, o significado do nome Isaac é riso. Mas eles riram não era porque acreditavam em Isaac, né? É porque eles riram de deboche, descrente, por aí vai. Olha só o que Gênesis 18, verso 14 diz. Após a Sara rir, o anjo diz para ela. Quem diz para ela, diga o anjo: existem algumas coisas difíceis demais para o Senhor? Voltarei por essa época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Quantos meses ele deu aqui? Quantos meses ele deu aqui? 12 meses. Pode ser para você? Pode ser? Agora deixa eu te falar, Ismael nasceu com 12 meses? Para ele ter nascido lá na frente, ele foi projetado quando? Então olha para a pessoa do seu lado e fala: está no forno. Espera aí, irmãos, poxa. Vou repetir mais uma vez, por favor. Olhe para a pessoa que você tem promessa. Olhe para a pessoa que você casou com ela, que é uma pessoa de sucesso. E olha para ela e diga assim: Bruno, está no forno. Cadê as mulheres que colocam aqui uma coisa no forno? Levanta a mão. Quem já mexeu no forninho lá? Você coloca cru, não coloca? Mas dá no forno. 5 minutos você vai ver lá. Não vai ou não vai? Vai ou não vai? 10 minutos você vai lá ou não vai? Já está no forno. Agora só vou ver como é que está a minha promessa. É desse jeito? Você vai ver os sinais acontecendo por esses meses. Na verdade é uma realidade. No caso de Abraão era Isaac. Então já que estava no forno, estava lá. Mas no primeiro mês, estou enjoada. No segundo, estou com vontade de comer alguma coisa esquisita. No terceiro, calombinho aqui já. No quarto, aqui, olha o forno. No quinto, aqui. Já descobriu qual o sexo, viu que era gêmeos, né? No sexto, no sétimo. Está no forno, irmão. Dá uma sacudida quem está do seu lado e fala: está no forno. Porque a hora já está assada e vai sair. Alguém reage nessa noite aí, celebre ao Senhor. Deus mente. Deus mente.
Olha a comparação que Deus faz. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Porventura diria e não faria, prometeria e não a cumpriria com sua promessa. Então, se Deus não mente, eu tenho que me agarrar nessa palavra agora. Se não há dolo em Deus, se Deus não é comparado com uma gente, eu não tenho que deixar essa palavra sair da minha vida. Recebe aí, meu irmão, como um goleiro, agarra essa palavra aí. Diga, estou tomando posse, está no forno. Agora preste atenção, o que diz aqui em Gênesis 21, verso 1 somente. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que havia prometido. Verso 2. Ela engravidou e deu à luz a um filho, Abraão na velhice, exatamente no tempo que Deus havia. Abraão deu o nome de Isaque, filho de Sara. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu irão rir comigo. Olha o que vai acontecer, quer ver uma coisa? Começa a rir aqui, casal. Pegou. Quer ver aí no meio, por favor? Você, careca, começa a rir. Vai ser assim. Aqui na frente, começa a rir, Fabrício. Por favor, começa a rir aqui um pouquinho, gente, aqui um pouquinho só. Vocês estão minguados. Quando alguém começa a rir, logicamente, já viu aquela piada sem graça que o Tiago conta? Mas você vê alguém rindo, você não está rindo às vezes da piada, é do riso de alguém. Sabe o que está contagiando? O seu riso vai trazer esperança para Isaac também nascer em outras famílias. O seu milagre vai ser motivação de fé para outras pessoas, irmãos. O seu milagre vai mostrar para outras pessoas que é possível. Se Deus fez em você, Deus também vai fazer em outros. Se Deus te deu um momento de alegria, Deus também transformará outros lares em ambiente alegre. Aonde tem casal ungido, abençoado aí, meu irmão, curado do Alzheimer, reage no seu lugar aí, em nome de Jesus. Ei! Um, dois, três, daquela gargalhada, hein? 1, 2, 3. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Acabou. Hebreus 10, 23. Rapidinho. Apegue-se firmemente, sem vacilar. Sem vacilar. A esperança que professamos. Porque Deus é fiel para cumprir as suas. Deus é fiel para cumprir as suas. Deus é fiel para cumprir as suas. Quando Deus promete um sol, tem que ter uma noite escura. Você está entendendo? Quando Deus promete um dia, tem que ter a noite. Quando Deus promete um milagre, o ambiente tem que ser ante o milagre. A situação que você está passando, que nós estamos passando, que nós iremos passar, ela é propícia à manifestação do milagre. Isaías 41, 20, para que todos saibam e vejam que a mão do Senhor fez essas coisas. Celebra no seu lugar de pé. Dá a melhor salva de palma para Jesus, se você pode. Reaja aí, assim que você ficar de pé, dê um louvor ao Senhor com seus aplausos aí, meu irmão. Quem quer vir orar no altar com a sua esposa, pega a mão dessa esposa linda aí, desse maridão cheiroso e fala: vamos lá, porque tem promessa para a nossa vida. Solta aqui o microfone da Keila. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida.